de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Hoje eu vou falar sobre um assunto que muitas vezes eu ouço alguns pregadores ter opiniões diferentes a respeito, disso. E já teve pessoas que vieram me perguntar o que eu achava, qual que era a minha opinião a respeito disso, Só que eu não vou falar sobre a minha opinião, eu vou falar sobre o que a Bíblia diz. Amém? Então o tema de hoje é sobre: é possível uma pessoa que conhece Jesus, que aceita Ele como Senhor e Salvador, perder a salvação? Então, é sobre isso que eu vou falar hoje, Sobre perder a salvação. Eu já vi pessoas falando que uma vez salvo, sempre salvo, Mas a Bíblia não relata que uma pessoa é salva e continua sendo salva se ela se apostar da fé. A Bíblia relata que, para que nós possamos ficar com a nossa salvação, nós temos que estar em Jesus, em Cristo Jesus. E é sobre isso que eu quero falar para você, que eu vou mostrar na palavra, que é relatado sobre isso. O nosso Deus nos instrui sobre isso. A nossa salvação é por fé, Por fé e é pela graça. Quando você aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você crê no seu coração, você batiza nas águas, você tem a salvação. Amém? Quantos estão entendendo até agora? Mas, para você se manter salvo, é necessário que você mantenha a sua vida em Cristo Jesus. Se você se apostar da sua fé, se você negar a Cristo, você não vai continuar sendo salvo. Eu gostaria que você abrisse a palavra em 2 Pedro, do capítulo 2. Amém? 2 Pedro 2. 2 Pedro é mais para o final da Bíblia. Se você não estiver encontrando, faz assim, que o obreiro vai até você. Nós estudamos onde ficam os livros da Bíblia, 2 Pedro, capítulo 2. Todos encontraram? Se você não estiver encontrando, vai em Apocalipse e vai voltando assim, uns 2, 3 livros. Amém? Que é lá no final. 2 Pedro 2, a partir do versículo 20. Me acompanha, por favor. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outras vezes envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento lhes fora dada. Deste modo, sobreveio-lhes o que, por um verdadeiro provérbio, se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao seu espojadouro de lama. Até aqui. No capítulo 21, no versículo 21, fala assim, porque melhor eles conheceram o caminho não conheceram o caminho da justiça. Aqui fala de uma pessoa
que conhece a Jesus. Aqui fala de uma pessoa que conhece o Jesus Salvador. Aqui fala sobre salvação esse versículo. Então, o que a Bíblia relata aqui? Se você ler todo o capítulo, a Bíblia relata de uma pessoa que conheceu a Jesus e se desviou do caminho da salvação. E fala que o estado dela passa a ser pior do que se ela não tivesse conhecido a salvação. Então é possível você conhecer a Cristo, conhecer a verdade, estar em Cristo e se desviar e perder a salvação. Quantos estão entendendo isso aqui? Mas eu vou falar uma coisa para você. Por que muitas pessoas se apostam dessa fé? Por que as pessoas afastam de Cristo? Porque elas começam e voltam às velhas práticas. Antes, elas mentiam. Quando elas conhecem Cristo, elas conhecem que a mentira é uma coisa que afasta da presença de Deus. Ela conhece que a mentira é pecado. Ela pega e para de mentir. E ao passar do tempo, ela volta à prática da mentira. Ela começa uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali. Ah, não, mas eu só vou mentir assim, uma mentira é por boa causa, né? É uma boa causa. Igreja, a Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo. Não existe mentirinha boa. Não existe mentirinha só por uma boa causa. Satanás, o maligno, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para roubar a verdade da sua mente. Roubar a verdade da sua mente. Nós precisamos ficar com a verdade. A pessoa, ela se aposta da fé. Ela perde a salvação porque ela falta temor no coração dela. E o que é temor? É quando você tem reverência a um Deus. Você sabe que Ele é soberano. Você sabe que Ele tem autoridade sobre você, sobre a sua vida. Você escolhe se apostar das coisas que é ruim. Se afastar das coisas que contaminam o seu ser. Você escolhe. A salvação é de graça. Tem que ser de livre, espontânea vontade. Você escolher estar no caminho com Cristo. Livre, espontânea vontade. Em Isaías, capítulo 59, versículo 2, diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Igreja, o pecado te afasta de Deus. Quando você começa a ter uma rotina de pecado, Deus afasta de você, o Espírito Santo se afasta de você. Porque não é possível o Espírito Santo habitar em templo sujo. Ele não pode estar em você se você tem uma rotina de pecado. Ah, Osmarena, mas eu nunca mais vou pecar? O que acontece? Quando eu estou em Cristo, quando eu decidi estar no caminho, sendo salvo, quando eu escolhi estar em Cristo Jesus, ligado na videira, eu decidi que eu ia parar de pecar, que eu ia me afastar do caminho do pecado. Eu decidi viver uma nova vida em Cristo, ser uma nova criatura, a nascer da água e do Espírito, a ter novas atitudes. E quando eu decido ter novas atitudes, o pecado tem que ser acidente na minha vida. Acidente, igreja. Não pode ser proposital. Hoje eu fui lá e xinguei o meu esposo. Pedi perdão para ele. Amanhã
eu xingo ele de novo. E assim vice-versa, né? Eu ofendo a minha esposa, eu faço uma agressão verbal com ela, hoje, amanhã, eu falo assim, oh meu amor, me perdoa. E estou ali agredindo ela verbalmente novamente. Para os filhos. Você se pega fazendo fofoca, né? Fofoca. Fofoca é uma coisa que entra no nosso meio de uma forma como a erva daninha. E aí você se pega fazendo uma fofoca, coisa que você não fazia mais. E aí você acha que está tudo bem. Não está tudo bem. Porque a Bíblia diz que não faleis palavras torpes. Você não pode ficar falando mal da outra pessoa, fazendo dissensões no meio da igreja, divisões, separações. Não pode, igreja. Não é mais para você, não cabe mais você que é cristão, que leva o nome de Jesus, esse tipo de atitude. Esse tipo de atitude te faz separação entre você e Deus, porque o pecado é o único que pode afastar você do Senhor. Mas eu vou falar uma coisa para você, você que tem o Espírito de Deus, você tem o domínio sobre a sua carne. Amém? Você tem o poder de dominar a sua língua. Você tem o poder de dominar a sua mente. Você tem o poder de dominar a sua personalidade, que às vezes é forte. Porque Deus nos dá esse domínio. Amém? Quantos estão entendendo isso aí? Igreja, a Bíblia, ela diz o seguinte, que quando a pessoa se afasta, que é impossível ela voltar. Mas eu quero falar uma coisa para você. O Espírito de Deus, o nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Ele faz as coisas que é impossível aos nossos olhos se tornar possíveis, porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós esperamos, até mesmo mais do que nós temos fé. Às vezes a nossa fé é limitada, mas o poder de Deus não tem limitação. O poder de Deus, ele é ilimitado. O poder de Deus, ele é infinito. Amém? Amém? Eu fico muito preocupada quando a pessoa está indo, caminhando com a fé, e de repente as coisas começam a parar para ela. As coisas começam a parar e não rompem. Mas Marina tem que estar sempre alta. O nosso Deus às vezes vai levar provas para a sua vida, mas essas provas não são permanentes. São provas que você vai atravessar e você vai passar e vai ser aprovado. Quando você está em Cristo, você não fica em prova toda a vida. Deus só prova para ver se a sua fé está perseverante e se você não está vacilante. Mas não é uma prova constante que você só fica deitado, caído no chão. Não, igreja. O nosso Deus é fiel. Amém? Só que, para você se manter salvo, tem uma coisa que você tem que se preocupar. Você precisa permanecer em fé. Você precisa dar frutos, gerar frutos e frutos dignos de arrependimento. Uma pessoa que é salva, ela tem que gerar frutos. Você conhece que o Espírito de Deus está na sua vida quando você olha para a sua caminhada em fé e você vê frutos dignos de arrependimento te acompanhando. Amém, igreja? Você enxerga o poder de Deus através da sua vida. Você não conta só o milagre que acontece na vida do seu irmão. Você conta os milagres que Deus está fazendo na sua vida, na sua história, na história dos seus. Você é uma árvore frutífera. Certo dia,
Jesus estava à beira do caminho. Quantos que estão aqui no caminho de Jesus aqui? Faz assim, ó. Você que está no caminho. E Jesus estava à beira do caminho. Sentiu fome. E ele observou uma figueira e falou, vou lá, né? Comer um figo, né? Vou ali comer um figo. Só que aquele figo estava com as folhas verdes, porém não tinha fruto nele. E Jesus amaldiçoou aquela figueira e falou, de você nunca mais vai ter fruto. O que essa parábola, o que esse versículo quer dizer para a igreja? O que ele queria falar para os discípulos que estavam ali acompanhando ele? O que ele queria mostrar para os discípulos dele? Não tem uma palavra na Bíblia que é por acaso. Todas as palavras que tem na Bíblia te traz um ensinamento. Te traz algo que você tem que observar. Quando Jesus amaldiçoou aquela figueira que não estava dando fruto, os discípulos, com certeza, se atentaram para o que ele falou. De que adianta uma árvore se ela não produz frutos? De que adianta nós que estamos aqui, somos galhos ligados a videiras, se nós não produzirmos frutos dignos de arrependimento? Não adianta nada. A árvore que não dá fruto, ela vai para o inferno, ela perde a salvação. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele corta e joga no fogo. Ele corta. A árvore que produz fruto, Ele poda. Agora a pastora estava me podando ali, né? Ela é usada para me podar. Ela é podada. Podada para que produz mais frutos. Quando você for podado, não ache ruim. Porque quando a árvore, ela produz bons frutos, ela é podada quando os galhos secos estão ali entre meio a elas, querendo aparecer, né? Brotar os galhos secos. O que um galho seco diz? Diz que está atrapalhando o desenvolvimento. Diz que são coisas velhas. Galho seco. Está faltando vida ali, naquele galho. Vai vir sobre você as podas que o Espírito de Deus vai trazer, mas é para produzir frutos dignos de arrependimento. É para fazer de você mais forte, mais vigor. É para que você produza mais e mais a cada dia. É assim que você tem que ser. Uma árvore frutífera que produz bons frutos. Você não pode ser daqueles que acham ruim as podas do Espírito Santo, porque senão, quando você observar, você não vai ter frutos a oferecer, e o Espírito Santo te corta. O Espírito de Deus, Ele quer frutos dignos de arrependimento dentro da igreja, e você tem que buscar esses frutos. Amém, igreja? Você tem que buscar esses frutos. Osmarene, eu me sinto uma árvore infrutífera. Não é sobre o que você sente. É sobre o que Deus tem feito na sua vida. Não é sobre o que você tem sentido. Porque não é sentimento, é por fé. E o nosso Jesus diz assim sobre você, que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Que você produz bons frutos, que Ele é contigo. Ele é assim. O nosso Deus fala com você para te levantar, para te erguer, para fazer de você um homem ou uma mulher de Deus, transformado pelo poder de Deus, que gera almas, que gera vidas, que busca
que fala da palavra que jorra do trono do Senhor. A sua palavra vai ganhar almas, vai ganhar vidas. Esses dias eu estava meio tristinha, né? Chororô. Quem passa por isso aí? Por aflições? Quem passa? E aí, eu orei ao Senhor, né? Eu falei, Senhor, o Senhor está me podando? O Senhor está me provando? O Senhor está me testando? O que é? Se for, me capacita, porque está doendo, está difícil. E eu estou triste. Eu falei para o Senhor. E aí, eu abri o meu Instagram e vi uma mensagem de uma amiga minha que tinha 2 anos que eu não a via. E aí ela falou assim, nossa, eu ouvi você cantando, que voz abençoada. Osmarene, eu dou graças a Deus todos os dias pela sua vida, porque você me apresentou Jesus. Eu era cega, eu era triste, e através da sua vida Jesus entrou na minha vida. Igreja, tem coisa mais linda do que essa? Jesus falou comigo ali. Não é o que eu penso, não é sobre mim, é sobre o que Jesus pensa a seu respeito. É sobre o que Ele quer fazer na sua vida. Não é sobre a sua sensação de incapacidade, o seu pensamento de incapacidade. É sobre o que Ele está fazendo, sobre o que Ele está trabalhando em você. Você tem que se erguer, parar de reclamar que eu não dou conta, eu não consigo, eu não vou. Essas palavras têm que sair do seu vocabulário, porque Deus está contigo, Ele quer fazer, Ele quer que você lance a rede. Amém? Ele quer que você lance a rede, porque quem vai fazer os peixes botar é Ele. O poder é de Deus na sua vida e não é sobre você. Não é sobre o que você acha. É sobre o que Deus está fazendo em você. Sabe? Deus me deu alguns dons. Quando eu converso com alguém, quando eu começo a acompanhar, eu sei o que Deus quer fazer na vida daquela pessoa, porque o Espírito de Deus me fala. E algumas falam assim, mas eu não vejo que eu vou fazer isso, eu não vejo que eu tenho capacidade. Eu vou falar uma coisa para você, Deus capacita aqueles que não têm capacidade. Ele quer fazer de você um homem ou uma mulher de Deus frutífera, para que você dê frutos dignos de arrependimento, para que você permaneça ligado na videira e não perca a sua salvação jamais. Para que você consiga se afastar daquilo que tem te tentado, daquilo que tem feito separação entre você e Deus. Ele está te preparando, igreja. Mas você tem que dizer, Senhor, eis-me aqui. E por que algumas pessoas, às vezes, caem em tentação e vão se apossando da fé? Volta um pouquinho aí e abre em 1 Coríntios. Vamos ler aqui sobre o que Deus nos alerta. 1 Coríntios, capítulo 12. Primeiro Coríntios 10, aliás, igreja, versículo 12, tá? Todos abriram? 1 Coríntios 10, versículo 12, tá assim, ó. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também um escape, para que possais suportar. Amém. Você que está de pé,
o Senhor faz um alerta para você ter cuidado com a sua vida espiritual, para que você não caia. Ele vem te alertando através dos seus líderes, através de uma palavra, através do irmão, através da sua esposa, através do seu esposo, através dos seus pais, da sua mãe. Ele te alerta. Deus usa pessoas para te alertar, para que você não caia. Mas às vezes você ignora aquilo que Deus tem te falado. Você começa a ignorar os sinais que você está infrutífero. Deus começa colocando outros em seu lugar e você não percebe. Eu sempre falo, cuidado, porque se você fala não para Jesus, Ele coloca outro no seu lugar amanhã mesmo, hoje mesmo. A obra de Deus não para. Cuidado quando vier as circunstâncias ruins, os momentos difíceis, e você começar a reclamar, descrençar e se afastar de Jesus. Cuidado quando vier as tempestades, as tristezas, o peso, a sobrecarga do seu cotidiano, e você começa a se afastar de Jesus. Aqui o Senhor fala, cuidado, porque você estando de pé, se você não tomar cuidado com a sua vida, você pode cair. Quantos estão entendendo? Não é a quantidade de tempo que você tem de conversão que vai dizer a respeito de você. São os frutos que você tem. É os frutos que estão na sua vida. Você só vai se conhecer, só é conhecido a árvore pelos frutos dela. Você acha que os pastores te analisam como? Hã? É pelo que você fala para eles? Tem gente que fala bonito, né? Não é a igreja. Porque Deus mostra sobre a sua vida os frutos que você tem. E aí eles te orientam conforme que Deus tem falado. Amém, igreja? Deus tem mostrado. Então, você que é salvo, cuide da sua salvação. Permaneça de pé. Porque é possível você conhecer Cristo e se afastar da fé. É possível. Porque você começa a enfraquecer. O pecado traz divisão, o pecado traz fraqueza. Fraqueza espiritual. E é necessário que você tenha força. E para ter força, é necessário que você permaneça ligado em Cristo. Fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, seja aquele que produz frutos de arrependimento. Seja aquele que está em Cristo, amando aquilo que Jesus fez, chamou você para fazer. Fica de pé. Fica de pé. E essa é a palavra que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Você é um filho do Senhor. Você deixou de ser criatura. Quando você aceita o Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e batiza nas águas, Ele te limpa, Ele te lava. E é derramado sobre você o Espírito de Deus, que é o Espírito da promessa. E o Espírito de Deus te conduz a uma boa e nova conduta. A uma nova conduta em fé. E Ele gera em você, dentro do seu coração, algo que se chama arrependimento de pecados. Busca em você. Busca arrepender de todos os seus pecados, para que você não caia, para que você não se afaste, não se aposte da fé que está em Cristo Jesus. Amém, igreja?
O Senhor está aqui e Ele quer te fortalecer nessa noite. O Espírito de Deus está aqui e quer fortalecer você que se sentia caído nessa noite. Levante as suas mãos. Você que está se sentindo fraco. Levante as suas mãos, você que quer uma força espiritual que vem do Espírito de Deus. Eu vou orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aqui a tua igreja que clama por ti. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor venha fortalecer aquele que está cansado, que está se sentindo sobrecarregado. Deus, aquele que estava sentindo fraco, Senhor, para fugir do pecado, que o Senhor venha, Deus, em nome de Jesus, fortalecer ele hoje, Deus, renovando as forças, enchendo eles, ó Pai, da esperança, enchendo eles do renovo, e que teu Santo Espírito venha sobre eles, derramando uma unção de temor, uma unção de poder, uma unção, Senhor, que leva eles para o teu caminho, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, porque eu sei que o Senhor nos ouve. Obrigada, Espírito de Deus, pela tua presença aqui nessa noite. Amém. Aplauda, Senhor, bem forte.